Bem-vinda, minha querida. Aqui é o seu espaço de conversa madura, acolhedora e sem maquiagem emocional. Um lugar onde a gente não finge que tá tudo bem só pra manter a paz por fora. A gente cuida da paz de verdade, aquela que mora dentro. E eu vou começar pelo ponto mais importante, porque isso aqui pode te poupar anos de desgaste. O desrespeito repetido, mesmo quando vem embrulhado em amor, é uma forma de violência silenciosa que vai corroendo sua identidade e pode até adoecer seu corpo. Sim. Ele não deixa hematoma visível, mas deixa cansaço crônico, ansiedade, insônia, gastrite, queda de energia, sensação de confusão mental e, muitas vezes, aquela tristeza que você nem sabe explicar. Não é drama. Não é exagero. É o seu sistema nervoso entrando em alerta toda vez que você precisa conviver com alguém que te invalida. Agora, antes de eu seguir, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui a gente conversa como mulher adulta conversa. Com verdade, com coragem e com respeito. Ativa o sininho também, e me conta nos comentários uma coisa bem simples. Você já percebeu que, às vezes, a gente se machuca duas vezes, uma quando a pessoa faz, e outra quando a gente tenta justificar? Escreve. Eu já justifiquei ou eu estou acordando? Só isso. Eu leio. Vamos entender como isso acontece. Porque o desrespeito raramente aparece com crachá pendurado no pescoço dizendo oi, vim te diminuir. Ele entra sorrateiro. Vem como ciúme porque te ama, como opinião sincera, como brincadeira, como esquecimento, como ele é assim mesmo, como não leva pro coração. E quando você tenta conversar, vem a frase que mata a conversa antes dela nascer. Nossa, você é sensível demais. E aí você começa a fazer o pior acordo possível, o acordo de se calar para não perder a pessoa. Só que, ao longo do tempo, você não perde só a pessoa. Você perde você. Eu gosto de separar isso de um jeito simples. Problema é um atrito pontual que os dois tentam resolver. Desrespeito é um padrão em que a balança sempre pesa pro mesmo lado. Problema é quando vocês discordam sobre algo e conseguem conversar. Desrespeito é quando a sua opinião nunca tem o mesmo valor. É quando suas necessidades viram capricho. É quando você se sente menor perto de quem deveria te fortalecer. E isso pode acontecer no casamento, com um filho adulto, com uma irmã, com uma amiga antiga, com alguém do trabalho. O cenário muda, mas a sensação é a mesma. Você sai drenada. Vou te contar uma história para você enxergar isso com clareza. Vou chamar essa mulher de Márcia. Nome fictício, mas situação real demais. Márcia tinha 48 anos e uma vida que parecia certinha. Família, casamento longo, boa carreira, filhos encaminhados. Quem olhava de fora, via uma mulher forte e bem resolvida. Só que por dentro ela vivia uma guerra silenciosa que ninguém via. O marido não gritava, não fazia escândalo, não era daqueles homens ruins que as pessoas apontam na rua. Mas ele tinha um talento perverso. Ele fazia Márcia se sentir irrelevante. Cortava as frases dela. Transformava relatos dela em motivo de piada. Fazia comentários sobre o corpo dela como se fosse normal. Esquecia o que era importante para ela e exigia atenção total ao que era importante para ele. E quando ela reclamava, vinha o pacote completo. Olhos revirados, suspiro de impaciência, e aquela sentença final. Você tá inventando problema. Esse tipo de desrespeito é como um gás invisível dentro de casa. Você não vê, mas ele vai tomando espaço. Um dia você percebe que anda pedindo desculpas por tudo, que anda falando mais baixo, que anda escolhendo roupa para não ouvir comentário, que anda evitando assunto para não virar a chata, que anda se moldando para não incomodar. E a parte mais triste, você começa a achar que o erro é seu. Como se você tivesse que aprender a aceitar menos. E aqui entra um ponto que muita gente não entende. Quando o desrespeito é constante, o seu cérebro entra num modo de sobrevivência. Seu corpo não sabe diferenciar uma ameaça física de uma ameaça emocional repetida. Se você é ignorada, humilhada, manipulada, invalidada, seu corpo reage como se estivesse em perigo. Por isso tantas mulheres vivem cansadas, tensas, sem conseguir relaxar nem no sofá. Não é falta de gratidão. É excesso de alerta. E existe uma arma muito comum nesse cenário, que deixa a gente confusa. A pessoa distorce a realidade e te coloca como errada por sentir. Você marca um encontro, ela chega muito depois sem avisar, e ainda te diz, você exagera. Você aponta um desrespeito, e escuta, você tá louca. Você reclama com educação, e recebe, você quer brigar. Isso bagunça sua mente porque te força a duvidar do próprio sentimento. E quando você duvida de você, você aceita mais uma migalha. Agora eu quero que você pare por 5 segundos e pense,
Quantas vezes você já engoliu o que sentiu para não ser chamada de dramática? Quantas vezes você já tentou ser mais fácil para não perder alguém? E eu vou te dizer uma verdade que liberta: quem te ama não precisa te deixar confusa sobre o seu valor. Quem te respeita não torce suas palavras. Não nega seus sentimentos. Não te faz pagar culpa por ter necessidades básicas. E presta atenção: o desrespeito mais perigoso é o sutil. Aquele que não proíbe, mas faz você se sentir culpada. Aquele que não grita, mas te constrange. Aquele que não bate, mas te apaga. Uma outra mulher, a Fernanda, 52 anos, me procurou dizendo que não entendia por que se sentia tão esvaziada. Não tem nada grave acontecendo, ela dizia. Só que tinha. Toda vez que ela tentava fazer algo por ela, o marido não dizia não. Ele só suspirava, fazia cara de decepção e soltava frases do tipo: "Ah, então eu vou ficar sozinho, você anda tão egoísta." E ela desistia. Isso é controle emocional. E é tão destrutivo quanto agressão verbal, porque te treina a abandonar você mesma. Eu vou te propor um exercício simples, mas poderoso. Responde aí no seu coração. Quando foi a última vez que você fez algo só por você, sem explicar, sem pedir licença, sem sentir culpa? Quando foi a última vez que você disse não e ficou em paz com isso? Se a resposta demorou, liga o alerta. Não é sobre virar egoísta. É sobre parar de se abandonar. Na segunda parte eu vou te ensinar a reconhecer os sinais mais claros de contrato de infelicidade, como reposicionar pessoas no seu mapa afetivo sem precisar fazer escândalo, e como começar a estabelecer limites com firmeza e dignidade, do jeito que uma mulher dona de si faz, sem gritar, mas também sem se encolher. Agora me diz aqui nos comentários: qual desses desrespeitos você mais reconhece na sua vida hoje? A piada, a culpa, o silêncio, a invalidação? E se você conhece uma mulher de 60 mais que vive tentando agradar todo mundo e se esquecendo dela, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes, uma conversa dessas é o começo de uma liberdade. Eu preciso dizer algo que muitas mulheres demoram décadas para escutar, e quando escutam sentem um misto de alívio e dor. Amor não dá licença para desrespeito, nem quando vem de marido, nem quando vem de filho, nem quando vem de alguém que você ajudou a vida inteira. O vínculo não transforma abuso emocional em algo aceitável. O nome disso não é maturidade. É autoabandono. Muitas mulheres carregam uma crença silenciosa de que, depois de certa idade, a gente tem que aguentar mais, relevar mais, entender mais. Como se o tempo vivido fosse um convite à resignação. Mas é justamente o contrário. Quanto mais vida você viveu, menos tempo você tem para desperdiçar com quem te esgota. O corpo já sente rápido. A alma também. Eu quero voltar naquele ponto delicado sobre filhos adultos, porque isso atravessa muita mulher madura. Existe uma romantização da maternidade que machuca. A ideia de que mãe tem que aceitar tudo, perdoar tudo, estar disponível sempre, mesmo sendo maltratada. Só que maternidade não é contrato vitalício de humilhação. Você pode amar seu filho e ainda assim não aceitar ser desrespeitada por ele. Uma coisa não anula a outra. Vou te contar uma história para você entender a profundidade disso. Vou chamar essa mulher de Regina. Ela tinha 61 anos, aposentada, 3 filhos adultos. Começou a desenvolver crises de ansiedade que evoluíram para a síndrome do pânico. Não conseguia sair de casa. O corpo travava. Os exames médicos não mostravam nada grave. Mas o corpo dela gritava. Quando começamos a observar os gatilhos, ficou claro. As crises sempre aconteciam em situações que envolviam o filho mais velho. Telefonemas dele, reuniões familiares onde ele estaria, até a antecipação de vê-lo já disparava o pânico. Esse filho tratava Regina como depósito emocional. Falava aos gritos, exigia atenção imediata, nunca respeitava limites. E sempre que ela tentava se posicionar, ele usava a pior arma possível, os netos. Então você não vai mais ver as crianças. Regina passou anos engolindo tudo por medo de perder esse vínculo. Sabe o que aconteceu? O corpo disse chega. Quando a mente não consegue colocar limite, o corpo coloca. O pânico foi o último pedido de socorro. E aqui vem a frase que muda tudo. Você não é obrigada a manter vínculo com quem te maltrata, mesmo que essa pessoa tenha saído do seu corpo. Isso não te faz uma mãe ruim. Te faz uma mulher que quer sobreviver emocionalmente. Regina precisou fazer algo muito difícil. Estabelecer limites reais. Isso incluiu afastamento temporário. Incluiu enfrentar julgamento da família. Incluiu o medo real de perder contato com os netos. Mas sabe o que aconteceu depois? As crises cessaram. Simples assim.
O corpo relaxou porque a ameaça foi removida. Meses depois, o filho voltou, pela primeira vez na vida, pedindo desculpas de verdade. Porque quando a mãe deixou de ser o colchão emocional, ele teve que lidar com as consequências do próprio comportamento. Eu quero que você entenda algo importante aqui. Desarmar alguém não é punir, é parar de se oferecer como alvo. E isso vale para marido, filho, amiga, irmã, chefe, qualquer pessoa. Agora, cuidado com outra armadilha comum. Muita mulher escuta histórias assim e pensa: ah, mas comigo não é tão grave. E aí volta para a própria vida e continua aceitando pequenas violências diárias. O companheiro que nunca lembra do seu aniversário, mas cobra festa no dele. A amiga que só aparece quando precisa. O familiar que invalida suas escolhas porque sabe o que é melhor. O filho adulto que te trata como hotel com serviço completo. Tudo isso é desrespeito. Não precisa virar escândalo para ser sério. E aqui entra um conceito libertador que eu quero que você guarde. Desapego não é desamor. Desapego é você parar de tentar controlar o outro e começar a cuidar de você. É decidir conscientemente onde sua energia vai ser investida. Porque sua energia é limitada. Cada dia você acorda com uma cota de paciência, de tolerância, de disposição emocional. E quando você gasta isso tentando mudar quem não quer mudar, sobra o que para você? Desapegar pode significar sair. Mas muitas vezes significa apenas reposicionar. Tem gente que você colocou na categoria íntimo, mas que só entrega relação superficial. Isso gera dor porque você espera mais do que a pessoa pode ou quer dar. Quando você reclassifica, a dor diminui. Você para de se frustrar. Não porque a pessoa mudou, mas porque você mudou a expectativa. Vou te dar um exemplo simples. Uma amizade antiga, cheia de histórias, mas que hoje só aparece quando precisa. Você pode continuar esperando que ela seja aquela amiga presente de antes. Soiler, não vai ser. Ou você pode aceitar quem ela é hoje e decidir se esse nível de troca te serve. Isso não é frieza. É honestidade emocional. E agora vem a parte mais difícil para muitas mulheres: o medo da solidão. A gente foi ensinada a temer ficar só mais do que a temer se perder. E aí aceita qualquer companhia, mesmo que essa companhia sugue sua alegria. Mas deixa eu te dizer uma verdade dura e libertadora. A pior solidão que existe é aquela vivida ao lado de quem não te vê. É deitar acompanhada e se sentir invisível. É conversar e não ser escutada. É existir e não ser considerada. Ficar só, às vezes, é descanso. É pausa. É reconstrução. É espaço para você voltar a ouvir a própria voz. Na parte 3, eu vou te ensinar algo muito prático. Como estabelecer limites sem virar a difícil, sem gritar, sem brigar, sem se culpar. Como se posicionar com firmeza e dignidade, do jeito que uma mulher dona de si faz. Antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa por você e por outras mulheres. Olha se você está inscrita no canal e se não estiver, se inscreva. Muita gente assiste, se emociona, mas não se inscreve e acaba perdendo vídeos importantes. Se não estiver, se inscreve agora e ativa o sininho. E escreve aqui nos comentários: qual relação da sua vida mais te cansa hoje? Não precisa explicar tudo. Às vezes, só nomear já é libertador. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com outra mulher que você sabe que anda se anulando. Eu quero te entregar algo extremamente prático, porque consciência sem ação vira só mais um peso na cabeça. Você já entendeu o que é desrespeito, já reconheceu padrões, agora vem a pergunta que trava muita mulher madura. Como colocar limite sem virar vilã, sem brigar, sem se sentir culpada depois? A primeira coisa que você precisa entender é isto: limite não é punição. Limite é autoproteção. Quando você diz não aceito mais que falem comigo desse jeito, você não está castigando ninguém. Você está dizendo ao seu sistema nervoso: eu me importo comigo. E isso muda tudo. Muitas mulheres confundem limite com agressividade porque aprenderam que só existem dois modos de se posicionar: ou engolir tudo em silêncio, ou explodir quando já está no limite. Só que existe um terceiro caminho, muito mais poderoso: firmeza calma. É quando você não grita, não ameaça, não se explica demais, não entra em discussão infinita. Você apenas comunica e sustenta. Vou te mostrar como isso funciona na prática. Imagine que alguém fala com você de forma ríspida. A reação antiga seria ficar quieta e ruminar, ou retrucar com raiva. A postura nova é simples e desconcertante: não vou continuar essa conversa se for nesse tom. E você realmente não continua. Você se retira. Não para fazer joguinho, mas para se respeitar. No começo, isso dá um frio na barriga. Porque você foi treinada a manter a conversa a qualquer custo.
Mas com o tempo, algo interessante acontece. A pessoa entende que o acesso a você mudou. E aqui vai uma verdade que dói, mas liberta. Quem se beneficia do seu silêncio vai reclamar quando você começa a falar. Vão dizer que você mudou, que ficou fria, difícil, egoísta. Não é porque você piorou. É porque você parou de ser conveniente. E isso é um excelente sinal. Outro erro comum é achar que limite precisa vir acompanhado de justificativa longa. Não precisa. Quanto mais você se explica, mais a outra pessoa tenta negociar, invalidar ou distorcer. Limite saudável é curto e claro. Não posso. Não vou. Não aceito. Não me sinto confortável. Não é grosseria. É objetividade. Você não deve um dossiê emocional para ninguém. Agora, atenção a algo muito importante: limite só funciona se for sustentado. Se você diz hoje que não aceita mais certa atitude e amanhã cede porque ficou com dó, você ensina que seu limite é flexível. E aí a pessoa insiste mais ainda. No começo, manter o limite dói. Dá culpa. Dá medo de perder. Mas depois vem a paz. Porque você não está mais se traindo. E prepare-se. Quando você muda a dinâmica, vem resistência. As pessoas testam. Empurram. Provocam. Fazem drama. Tentam te colocar no papel antigo. Isso não significa que você errou. Significa que o sistema antigo está sendo desmontado. Fique firme. Você não precisa convencer ninguém. Só precisa ser coerente com você. Agora eu preciso tocar num ponto sensível, mas essencial para uma mulher dona de si. Às vezes, você também precisa se desarmar das suas próprias armas. Isso exige coragem. Pergunta honesta: você já invadiu o espaço emocional de alguém? Já cobrou atenção excessiva? Já usou culpa, silêncio, vitimização para conseguir algo? Já ultrapassou limites alheios em nome do amor? Isso não te faz má. Te faz humana. Mas se você quer relações mais saudáveis, precisa olhar para isso também. Desarmamento é via de mão dupla. Você se protege do desrespeito externo, mas também aprende a não reproduzir o que te feriu. Relações maduras se constroem quando cada um limpa o próprio lado da rua. E isso vale muito depois dos 60, quando a gente já tem bagagem suficiente para parar de repetir padrão automático. Outra coisa libertadora: limite não garante que a pessoa fique. Algumas vão embora. Porque não querem relação, querem acesso irrestrito. E dói, sim. Mas olha com honestidade: quem vai embora quando você começa a se respeitar já estava indo há muito tempo. Você só parou de fingir que tinha algo ali. Agora deixa eu te perguntar algo direto, mas com carinho. Você prefere ser querida por todo mundo ou respeitada por você mesma? Porque, na prática, muitas vezes é uma escolha. Ser respeitada afasta quem se aproveitava, mas aproxima quem é saudável. Na próxima parte, eu vou falar sobre algo que pega fundo: medo da solidão, culpa, e como a gente confunde apego com amor, especialmente depois de uma vida inteira cuidando dos outros. Vou te mostrar por que estar só pode ser um recomeço e não um castigo, e como construir relações sem dependência. Antes disso, eu quero que você participe. Escreve aqui nos comentários uma frase curta: meu limite hoje é, e completa do seu jeito. Pode ser pequeno. Pode ser simples. Só o fato de escrever já muda algo dentro. Se esse conteúdo está fazendo sentido, curte o vídeo e compartilha com outra mulher que precisa ouvir isso agora, não depois. Agora eu quero falar de um medo que mora fundo em muitas mulheres depois dos 60, mesmo nas mais fortes, nas mais lúcidas, nas mais independentes: o medo de ficar só. Esse medo é o que mantém muita gente presa em relações vazias, cansativas, às vezes até cruéis. Não porque ainda existe amor, mas porque existe pavor do silêncio, da casa quieta, da ausência de alguém do outro lado da mesa. Só que aqui está uma verdade que quase ninguém diz com clareza: estar só não é o mesmo que estar abandonada. Estar só pode ser escolha, descanso, reconstrução. Abandono é você estar acompanhada e ainda assim não ser vista, não ser escutada, não ser considerada. Abandono é dividir a vida com alguém e se sentir invisível. Essa é a solidão que adoece. A outra, a solitude, pode curar. Muitas mulheres foram ensinadas a medir o próprio valor pela capacidade de manter vínculos. Ela aguentou, ela segurou a família, ela nunca ficou sozinha. Como se isso fosse medalha de honra. Só que ninguém fala do custo emocional dessa permanência forçada. Ninguém fala da mulher que se calou por décadas para não destruir a família e acabou se destruindo por dentro. Existe também uma confusão muito comum entre amor e apego. Amor saudável te expande. Apego te contrai. Amor te dá asas.
Apego te faz viver com medo de perder. Quando a ideia de ficar sem alguém te apavora não porque você ama, mas porque você acha que não vai dar conta sozinha, isso não é amor. É dependência emocional. E dependência não se romantiza. Se trata. Depois de certa idade, esse apego vem carregado de pensamentos perigosos. Não vou encontrar mais ninguém. Já investi tempo demais. Ninguém vai me querer assim. É melhor isso do que nada. Só que isso muitas vezes é uma relação que te suga, te diminui, te cansa. E nada, na verdade, pode ser o espaço necessário para você voltar a respirar sem culpa. Eu preciso te dizer algo com muito respeito: você não nasceu para ser metade de ninguém. Você é uma pessoa inteira. Relação saudável é a escolha entre duas pessoas completas, não necessidade entre duas pessoas com medo. Quando você aprende a se bastar emocionalmente, algo curioso acontece: você para de aceitar migalhas. Não porque ficou fria, mas porque ficou lúcida. E aqui entra um ponto importante. Aprender a ficar bem consigo mesma não significa se fechar para o mundo. Significa mudar o ponto de partida. Você não se relaciona mais por carência, mas por afinidade. Você não aceita qualquer presença só para não sentir vazio. Você escolhe quem soma. E isso muda completamente o tipo de pessoa que se aproxima de você. Agora eu quero tocar num assunto delicado, mas libertador. Às vezes, desarmar também significa se despedir de versões antigas de si mesma. Aquela mulher que sempre aguentava, que sempre explicava demais, que sempre dava mais uma chance, que sempre colocava o outro na frente. Essa mulher foi importante em algum momento da sua vida. Ela te ajudou a sobreviver. Mas talvez ela não sirva mais para a fase atual. Você tem permissão para mudar. Você não precisa continuar sendo quem sempre foi só para não decepcionar. Crescer não é traição à própria história. É continuação. Seu cérebro, inclusive, é feito para isso. Neuroplasticidade existe até o fim da vida. Você pode aprender novos padrões, novas formas de se relacionar, novas respostas emocionais. Não existe prazo de validade para amadurecer. Quando você começa a mudar, algumas pessoas vão estranhar. Vão dizer você mudou. E isso não é acusação. É constatação. Você pode responder internamente: sim, mudei porque precisava. Quem se beneficia da sua versão antiga vai tentar te puxar de volta. Não volte. Não por orgulho, mas por amor próprio. Existe um momento muito simbólico no processo de desarmamento, quando você percebe que não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Você não precisa mais se explicar. Não precisa provar. Não precisa justificar seus limites. Você simplesmente vive. E isso é uma liberdade enorme. E deixa eu te dizer algo bonito. Quando você se respeita, você ensina aos outros como te tratar. Seus filhos aprendem. Suas amigas observam. Outras mulheres ganham coragem. Isso cria um efeito silencioso, mas poderoso. Mulher que se respeita muda o ambiente ao redor sem levantar a voz. Na próxima e última parte, eu vou amarrar tudo isso de forma prática. Vou te propor um exercício simples, mas transformador, para você começar a aplicar agora, na sua vida real, sem esperar o momento perfeito. Porque consciência sem ação vira só mais um peso. E você já carregou o peso demais. Antes de seguir, eu quero te ouvir. Escreve nos comentários: o que mais te prende hoje? Medo de ficar sozinha ou medo de se perder de si mesma? Só escolher uma dessas opções já diz muito. E se esse conteúdo está te ajudando, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso agora, não depois. E se você ficou comigo até aqui, isso já diz muito sobre você. Existe em você uma mulher acordando. Talvez ainda cansada, talvez ainda com medo, mas consciente. E consciência é o ponto de virada. Eu quero começar essa última parte com a verdade mais importante de todas, aquela que costura tudo o que falamos até agora. Você não precisa esperar o limite do sofrimento para se escolher. Não precisa adoecer, não precisa explodir, não precisa chegar ao fundo do poço para justificar uma mudança. Se algo te rouba a paz de forma constante, isso já é motivo suficiente para agir. Muitas mulheres passam a vida inteira esperando um sinal grande para mudar. Um abandono, uma traição, uma doença grave, um colapso. Como se só a dor extrema desse permissão para escolher a si mesma. Mas maturidade emocional é justamente perceber antes. É sair do lugar que machuca sem precisar sangrar até o último pingo. E agora eu quero trazer tudo para o chão da vida real. Porque entender é importante, mas aplicar é libertador. Então aqui vai um convite simples, possível, concreto. Nada de revoluções grandiosas. Só um passo honesto. Escolha uma relação da sua vida hoje que te desgasta. Uma só.
Não precisa ser a mais dramática. Pode ser aquela pequena, cotidiana, que sempre te deixa cansada depois do contato. E nessa relação, nesta semana, você vai estabelecer um único limite claro. Pode ser não atender ligações depois de certo horário. Pode ser não justificar decisões pessoais. Pode ser encerrar uma conversa quando o tom muda. Pode ser dizer não posso sem explicar demais. Escolha algo que seja verdadeiro para você. E o mais importante, sustente esse limite. Não discuta. Não se defenda. Não ataque. Apenas sustente. Observe o que acontece. Observe o outro, mas observe principalmente você. Como seu corpo reage quando você se respeita. Como sua respiração muda. Como a culpa aparece, aos poucos, vai diminuindo. Agora, tem um detalhe essencial nesse processo que poucas pessoas têm coragem de falar. Desarmar também é olhar para onde você pode estar desrespeitando. Talvez invadindo, cobrando, exigindo, controlando, manipulando com culpa ou silêncio. Crescimento verdadeiro exige essa honestidade. Não para se culpar, mas para limpar o próprio lado da rua. Relações saudáveis não se constroem com o dedo apontado, mas com responsabilidade emocional. E aqui eu quero aliviar um peso dos seus ombros. Você não precisa fazer tudo certo o tempo todo. Vai ter dia que você vai vacilar. Vai ter dia que vai sentir vontade de voltar atrás. Vai ter dia que o medo da solidão vai gritar. Isso não te faz fraca. Te faz humana. O que importa não é nunca cair, é não desistir de você quando cair. Existe um estágio do desarmamento que é libertador, mas chega devagar. A indiferença saudável. Não é ódio. Não é mágoa. É quando aquela pessoa ou situação simplesmente deixa de ocupar espaço emocional. Você lembra sem dor. Fala sem carga. Segue sem necessidade de fechamento. Quando você chega aí, algo mágico acontece. Sua energia volta. E você percebe o quanto estava sendo drenada sem perceber. E olha, eu preciso dizer isso com firmeza e carinho. Você não é difícil, exigente ou exagerada por querer respeito. Você é lúcida. Difícil é conviver com quem se aproveita da sua tolerância. Exigente é quem cobra o que não oferece. Exagerado é quem invalida sua dor para não assumir responsabilidade. Você não nasceu para viver pisando em ovos. Não nasceu para se adaptar ao ego frágil de ninguém. Não nasceu para ser pequena para caber na vida dos outros. Você nasceu para ocupar espaço com dignidade. E isso não é arrogância. É amor próprio maduro. Agora eu quero que você faça um trato consigo mesma. A partir de hoje, você vai se tratar como trataria sua melhor amiga. Com paciência quando errar. Com firmeza quando precisar de limite. Com carinho quando estiver cansada. Com respeito sempre. E vai aplicar esse mesmo critério aos outros. Quem te trata como você trataria sua melhor amiga, fica perto. Quem não trata, se afasta. Simples. Sem drama. Sem justificativa longa. Sem culpa. Se alguém se afasta quando você começa a se respeitar, agradeça em silêncio. Essa pessoa acabou de mostrar que só conseguia ficar enquanto você se diminuía. Você não perdeu ninguém. Você se recuperou. E antes de me despedir, eu quero te lembrar de algo essencial. Você ainda tem tempo. Tempo de viver com mais leveza. Tempo de construir relações melhores. Tempo de se reinventar. Tempo de dizer não. Tempo de dizer sim para você. Não importa o que ficou para trás. O que importa é o que você faz a partir de agora. Agora eu quero te ouvir. Escreve nos comentários completando essa frase. A partir de hoje, eu não vou mais aceitar, e finaliza do seu jeito. Isso é um compromisso público com você mesma. E se esse vídeo tocou em algo profundo, compartilha com outra mulher que precisa ouvir isso. Muitas ainda acham que precisam aguentar tudo. E não precisam. E aproveita para conferir se você está inscrita no Dona de SI aos 60. Muita gente acompanha, se identifica, mas esquece de se inscrever e acaba perdendo conteúdos importantes. Se inscreve, ativa o sininho e fica comigo, porque aqui a gente segue falando de maturidade emocional, amor próprio e vida vivida com verdade.